Eu sou uma menina do interior de Santa Catarina, Iporã do Oeste. As lembranças que eu tenho da minha infância são sempre querendo jogar futebol. Então tudo que envolvia a bola na minha família, com os meus amigos, escola, eu estava presente. Na minha cidade não tinha escolinha de futsal, nem de futebol de campo, nada. Mas tinham alguns times femininos já que jogavam torneios nos finais de semana, de society, de futebol de campo também. E desde os meus 9, 10 anos eu estava pelo campo já com essas mulheres que jogavam e estava lá no meio delas. O futsal entrou na minha vida de uma forma muito engraçada, porque tinha um campeonato municipal na minha cidade e com um grupo de amigas a gente resolveu participar desse campeonato. Na época eu não era goleira, eu jogava na linha, isso eu tinha uns 12, 13 anos, só que ninguém queria ir no gol, nenhuma das meninas queria ir no gol. Eu disse, não, tá bom, eu vou. E fui, a gente jogou esse campeonato municipal e eu fui destaque como goleira no campeonato. Aí o time que foi campeão convidou para eu fazer parte da equipe deles. Me apaixonei pela posição e a partir dali eu passei a só jogar no gol. No sentido da minha família também, eles nunca me impediram de jogar. Nunca não iam acompanhar os jogos, porque eu tenho um irmão especial e ele exige muita atenção dos meus pais, mas eles nunca me impediram de jogar. E claro, minha mãe, você tem que estudar. Você pode jogar, mas o estudo em primeiro lugar. Eu me formei no ensino médio. No ano seguinte, meu tio, que mora no Rio Grande do Sul, ele me chamou, disse assim, Júlia, tem um teste no Chimarrão, que era um time de futsal profissional, de muita expressão no Brasil na época. Hoje, infelizmente, não existe mais. E você não quer ir fazer? Aí eu disse, claro que eu quero, mas meus pais, meio assim. Aí ele convenceu meus pais, me levou para lá, eu fiz a semana de teste, passei. Assim, as condições eram bem limitadas lá, não tinha uma remuneração, tinha um espaço onde a gente morava nos fundos do ginásio, que era mais ou menos o vestiário ali do ginásio, a gente improvisou um quarto, uma cozinha e o banheiro a gente usava o vestiário mesmo e morava lá com mais 5 meninas, éramos em 6 e por lá eu fiquei 4 anos e nesses 4 anos eu não tinha remuneração, mas tive a oportunidade de jogar a Liga Nacional já no primeiro ano, a jogar com atletas que já faziam parte da seleção brasileira, uma experiência muito boa para mim no sentido de competitividade, porque era um nível muito alto. Então eu consegui dar um passo muito, muito grande já nesse começo de nível, né? O meu objetivo ele sempre foi muito querer viver do futebol, do futsal. Nesse período eu tive a oportunidade de jogar campo também, no Inter, mas na época a estrutura do futsal era melhor do que a do futebol de campo. Então, para eu continuar no campo, eu teria que pagar minha passagem para Porto Alegre, meus custos todos, eles não iam me dar um alojamento, não iam me dar nada. E eu também não gostava tanto do futebol de campo quanto do futsal. E depois eu tive uma proposta para Santa Catarina, para o Kinderman, de Caçador. Na época, o Kinderman era muito forte também no futsal. Joguei lá durante 2 anos também. Depois eu fui para Fortaleza, na Unifor. Foi onde conheci o professor Saboia, ele era o treinador lá. Mas lá a adaptação foi mais difícil por conta da cultura e uma cidade muito grande na qual eu não era acostumada. Então, para mim foi bem difícil morar lá. Nesse ano seguinte eu iria parar de jogar, foi a primeira vez que eu tinha pensado em parar de jogar, porque eu não tinha encontrado um outro clube para jogar, não tinha tido proposta.
E aí eu já estava encaminhando para morar em Caçador de novo, porque eu ia continuar estudando lá e tinha uma rede de apoio lá com amigos onde eu poderia ficar e tudo mais, ia conseguir a bolsa na faculdade. E aí surgiu uma proposta para eu ir para São Paulo, para o interior de São Paulo, Bebedouro. Lá eu conheci a Camila, né? A gente começou o relacionamento naquele ano e depois disso a gente foi para o Paraná. Quem tinha entrado em contato conosco era o atual secretário de esportes e tal, que eles já tinham jogado o Paranaense no ano anterior, tinham ficado entre os 4 no Paranaense e queriam montar uma equipe mais competitiva para o ano seguinte. Aí a gente foi para lá no início de fevereiro, porque já iam começar as aulas na faculdade. Eu já estava prestes a me formar, graças a Deus, depois de muitas transferências. Fomos as primeiras a nos apresentarmos, porque a faculdade já tinha começado, mas os treinos iam começar em março, e a gente chegou em fevereiro. Chegou março e não apareceu ninguém. Elas vão vir depois da Páscoa. Chegou a Páscoa e não apareceu ninguém. E ele não montou um time. Que se a gente quisesse jogar ou por Guarapuava ou por Telêmaco Borba, a gente podia ir, e se a gente quisesse ficar lá, continuar estudando, ele iria manter a gente lá. A gente conseguiu então jogar pelo time de Guarapuava e continuar estudando lá, em Guarapuava. O treinador é Ratinho, o apelido dele, ele foi muito bacana com a gente, sabe, por nos acolher naquele momento, e aí nos deu a bolsa também, e um estágio na prefeitura para a gente ter ali uma remuneração, né? Era pouca coisa, mas nos ajudou muito naquele momento. E aí eu me formei e depois disso eu disse, eu não posso mais ficar nessa vida de recebe, não recebe, tem time para jogar ou não tem, e fui fazer concursos. Estudei muito para concursos, passei em vários, inclusive um deles em Cianorte. Em 2016, a Camila foi convidada para jogar no time de Cianorte e eu tinha passado no concurso lá e fui chamada para atuar na prefeitura como professora de educação física. Acabou que a goleira, a Bianca jogava lá no Cianorte, mas as outras 2 goleiras estavam machucadas. E aí eles me convidaram para treinar junto com as meninas e jogar enquanto as meninas estavam machucadas. Então eu trabalhava na escola, eu também trabalhava numa academia e continuei jogando. Continuei jogando por 5 anos ali em Cianorte também. E aí conseguia conciliar com a escola, né? Eu estudava, eram 20 horas o meu concurso ali. E aí em 2022 eu tive a proposta de ir para o Stein. Aí eu pedi uma licença não remunerada na prefeitura e fui para o Stein. E foi ali o primeiro time que eu consegui viver do futsal, né? Receber durante 12 meses e só ter essa profissão, no caso, né? Sem conciliar com outras coisas. Só que eu tinha feito um outro concurso em Cianorte para trabalhar na Secretaria de Esportes e fui chamada no final de 2022. E aí eu abri mão desse concurso e também pedi exoneração do concurso de professora para continuar só como atleta. No meu caso, foi muito... Não foi, eu escolhi, isso me escolheu. O futsal me escolheu, ser goleira me escolheu. Porque estar dentro do jogo, ali dentro da área, é o meu lugar seguro. É onde eu me sinto bem, onde tem pressão, onde eu estou na minha zona de conforto ali. Eu sei o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Então a minha escolha em todos os momentos da minha vida até aqui sempre foram para estar ali, vivendo esses momentos. Então, por mais que tenham tido muitos percalços nesse caminho, a minha escolha sempre foi para isso. Mas se você tivesse feito diferente, você estaria muito mais estável, ou teria outras coisas, mas eu não teria aquele momento que é o momento
que não dá para descrever o que é aquele momento, o que é estar naquele lugar, o que é sentir aquilo. Só estando lá para saber. Eu acho que no Stein eu consegui viver o que eu sempre quis, o profissionalismo. Sim. Não só de, por exemplo, receber durante 12 meses, receber um 13º, mas de ter uma estrutura, de ter um staff, estar na hora do treino e todo mundo estar ali para treinar e dar o seu melhor naquele momento, levar aquilo como uma profissão. Então, o que eu mais carrego do Stein é isso, é o dia a dia, é o trabalho, é eu poder ter tido a oportunidade de viver isso profundamente durante o ano inteiro, não só nos momentos de competição, mas no decorrer de todos os anos. Então não é um título ou uma medalha, mas é o que eu vivi lá no dia a dia. Depois de Stein, eu fui para a Espanha, né? Foi minha primeira experiência fora do Brasil, jogando num clube fora do Brasil. Foi bem desafiadora também. A gente sempre converso bastante com a Camila, né? Que a gente fala que as pessoas veem quem joga fora do Brasil como um mar de rosas, né? Mas que a gente sempre falou que elas são muito corajosas em sair do seu país e enfrentar uma cultura diferente, pessoas com um olhar diferente para você por ser brasileira e enfrentaram isso há muitos anos já. E nós fomos agora para um clube onde já tinha brasileiras, onde o idioma se aproxima com o português, você consegue entender e mesmo assim é difícil a adaptação. Mas foi uma experiência muito bacana, uma liga muito forte, muito competitiva, sem dúvida é a melhor liga do mundo. Então foi muito bacana poder viver isso também. O que eu mais carrego comigo são os valores que eu aprendi em casa, né? E isso sempre me sustentou. Ali, quando eu fui para o chimarrão, eu não tinha um telefone celular, minha família também não tinha, eles tinham um telefone residencial, então nos domingos, no final do domingo eu ligava a cobrar para eles, para falar com eles. Então sempre essa foi a nossa forma de comunicação ali por 3 anos. Foi difícil para mim, mas eu tenho certeza que foi muito mais difícil para eles. A saudade deles com certeza foi maior, porque eu estava vivendo uma coisa que eu queria viver e eles com certeza estavam longe, sem saber como eu estava, com quem eu estava, o que realmente eu estava fazendo. Mas a educação que eles me deram, os valores que eles me passaram, me estruturaram para viver aqueles anos ali e me transformar na Júlia que eu sou hoje. Na minha primeira convocação, com certeza foi uma coisa, um sentimento de muita gratidão e de uma realização ímpar, né? Porque é o ápice de qualquer atleta estar na seleção brasileira. O meu foco nunca foi a seleção, o meu foco sempre foi estar bem no meu clube, competir da melhor forma possível, trazer resultados para o clube onde eu estou. E a seleção é a consequência daquilo que você apresenta no seu clube. Então o meu foco sempre foi esse. É um sentimento de muita emoção e você chegar aqui e estar do lado de pessoas, de atletas renomadas, nossa, é sensacional. Olha, eu confesso que está sendo melhor do que eu esperava, porque a gente conviver num período tão longo assim com as pessoas, a gente sabe que nem sempre é um mar de rosas. Mas aqui eu vi uma maturidade muito grande de todo mundo, tanto das minhas colegas como da comissão, do staff. Aqui na Copa do Mundo não esperava nada menos do que a gente está vendo. Por ser a primeira também, eu acho que estão todas as seleções com muita gana de viver isso,
de mostrar o que veio fazer aqui nas Filipinas, né? E que é realmente apresentar um bom futsal, competir de forma leal, mas para conquistar o título, né? Todo mundo está querendo muito, muito isso. E eu vejo o nível de uma forma muito boa, sabe? Eu acho que o futsal feminino está num momento muito bom, com um nível muito, muito bom. Eu acho que a gente não tem a dimensão do quanto isso aqui pode representar, né? Quanto isso representa, sim, porque a gente viveu muitos anos batalhando pela modalidade, para a modalidade seguir, para ela não morrer, e hoje ela está sendo reconhecida em forma de primeira Copa do Mundo. A gente tem um sentimento de muita gratidão, mas em questão do legado, acho que a gente nem faz ideia do que isso vai significar para as próximas gerações. Mas eu tenho uma esperança muito grande com isso tudo, que eu acredito que através disso, eu acredito muito que as coisas elas não melhoram de baixo para cima, mas elas melhoram de cima para baixo. Então você tem uma instituição como a FIFA que promove a Copa do Mundo, você vai transferindo responsabilidade para as federações, confederações dos seus países, para que assim elas também se estruturem da melhor forma, façam campeonatos durante um ano inteiro, para que tenham clubes que possam se estruturar através disso, deem recursos para que isso aconteça, e assim os clubes se estruturando tenham recursos também para fazerem, montarem uma estrutura, uma equipe competitiva e dar um suporte para atleta que a gente sabe que é necessário. E assim, com certeza, a gente vai ter muitos mais times, vão ter seleções muito mais qualificadas, e aí as próximas Copas vão ser de um nível ainda maior. Então essa é a minha esperança com essa primeira Copa do Mundo. O que falar dessa seleção? É uma qualidade incrível aqui. Acho que cada uma é especial por estar aqui. Esse individual de cada uma se transformando num coletivo é o diferencial para ser campeã do mundo.